Vamos conversar, boa tarde. Nem todo anjo tem asas, agora eu vou falar sempre, pra fixar assim na mente do pessoal. Nem todo anjo tem asas. Segue a gente aqui no perfil, se inscreve lá na outra plataforma, lá no canal Papo de Anjo. Dá uma moral pra gente aí, a gente tenta produzir algum conteúdo que sirva, né, de informação, conscientização e também tentativas aí da gente dar risada, fazer as pessoas rirem um pouco, se tornarem um pouquinho menos aceleradas e menos pressionadas por tudo, né? A gente tenta aí fazer algum conteúdo, produzir algum conteúdo que transmita leveza para o dia a dia das pessoas. Gente, vamos conversar um pouco aí. Não sei se tá frio, né? Aí muito frio, né? Na escala da friaca da Frozen, como é que tá aí o clima na tua região? Aqui deu uma amenizada por causa do sol, né? Agora de tarde. Mas é óbvio que quando vai caindo a tarde, vai se aproximando a noite, é óbvio que fica realmente bem frio, bem mesmo, quase que insustentável, se a gente não tiver com várias camadas de agasalhos. Vamos conversar um pouco assim, né, gente, sobre a questão de maternidade, paternidade, né, algo que eu sempre estou aí refletindo, analisando em relação, né, ao contexto geral do que significa ou tem significado, né, para a sociedade desenvolver, né, uma maternidade, desenvolver essa questão de se tornar responsável por um outro ser humano, por um outro alguém que vai depender de ti, né, que vai depender totalmente de ti para a formação dele e para que ele seja um indivíduo saudável, né, e completamente um cidadão que consiga somar, agregar no meio que vive e também que consiga ter, né, realizações pessoais e por aí vai, com saúde, equilíbrio, e o quanto isso é complexo formar pessoas, né, o quanto é complexo nós termos essa consciência de que literalmente passa pela mão, né, pela nossa mão, todas essas questões, né, de formar, de orientar, de lançar para o mundo como uma flecha. A gente ali nas lives das quartas-feiras, enfim, né, sempre ali nas lives a gente fala muito sobre a questão da influência da infância, né, nos traumas, do quanto é presente tudo aquilo que a gente vivenciou enquanto criança, e isso é algo como sempre, né, os nossos convidados falam, a infância é um solo que vai ser pisado para o resto da vida das pessoas. E realmente os traumas iniciam ali na infância, a maioria, enfim, grandes situações complexas, né, dão play ali na infância. Enquanto nós crianças, né, enquanto nós fomos crianças, enquanto crianças, o ser humano ele tem, sim, várias questões ali, né, de formação, ainda está em desenvolvimento muitas situações na vida daquele ser, e sim, muitas coisas negativas impactam perpetuamente. Então, quando a gente para pensar a responsabilidade que um pai, que uma mãe carregam em relação ao seu rebento, ao seu herdeiro, ao seu filho, à sua prole, à sua descendência, isso é gigante. E ao longo dos anos, ao longo do mundo, ao longo de todo o correr, né, o andar da carruagem da humanidade, sempre com certeza foi um grande desafio. Mesmo em tempos antigos, sempre com certeza foi um grande desafio desenvolver seres humanos, formar seres humanos, porque cada pessoa tem, né, a sua personalidade, as suas limitações, as suas vocações e vontades próprias. E, em consequência disso, muitas vezes, muitos pais ficam vivendo dilemas, enfrentam conflitos, embates, né, adolescência. Né, a fase da adolescência é um novo período de muito desafio, de muito conhecimento, e necessário também muito acolhimento, mas também limites. Então, existem muitas situações, realmente um combo gigante quando a gente para pensar e para falar sobre maternidade e paternidade. Ah, mas tu não tem filhos, né? Então tu não tá no teu lugar de fala. Estou no meu lugar de fala para falar sobre a questão de filhos, justamente por eu não ter. E não sou especialista, não sou da área da educação para
falar sobre métodos eficazes de educação, eh, sistemas de, né, convivência com adolescente, com criança, não. Estou aqui para falar sobre a minha experiência do não ter filhos. A gente vê aí muitas, por exemplo, muitas situações, como agora saiu essa semana, né, que o Brasil, pela primeira vez, está com a taxa de natalidade, a menor taxa de natalidade, da história, né, 1,6, filhos por mulher. Então, estamos vivendo aí uma mudança, né, estrutural, social, cultural, porque a gente sabe que em gerações antes, gerações passadas, né, as famílias eram muito grandes, as mulheres sim, elas eram dedicadas, elas tinham já uma cultura de devoção, dedicação integral aos filhos, ao lar, então as famílias realmente eram muito grandes, era algo totalmente comum, e até era visto com um ar de, eh, estranheza as mulheres que não tinham filhos ainda, ou que não podiam ter, geralmente porque não podiam ter, né, gente, porque era cultural as mulheres serem mães. Ou de repente uma família que não tinha tantos filhos, era visto com um ar de estranheza, não era algo comum como hoje. Hoje a gente tem essa transformação aí, né, de por muitas situações, a mulher, né, nós como mulheres encontramos o nosso espaço no mercado de trabalho acadêmico, nós produzimos para a sociedade, nós, nos dividimos em muitas tarefas, somos multitarefas, né, não ficamos somente na questão de cuidar de lar ou trabalhar, um expediente integral, ou estudar e trabalhar, ou ser mãe, estudar, trabalhar, né, a mulher ela é multifuncional, ela tem essa demanda, muitas vezes muito acelerada, mas o que acontece é que a gente está vivendo sim, inclusive também por causa dessa situação da mulher ter essa carga aí produtiva acelerada e essas pressões aí, muitas pressões sociais, que também tem sim, com certeza, influenciado na questão das mulheres ainda, de algumas mulheres ainda não terem filhos, optarem por não ter, definitivamente, ou por adiarem, postergarem a decisão de se tornarem mães. Já vivemos numa sociedade muito diferente, né, da sociedade dos meus pais, enfim, de outras gerações passadas, como eu falei, onde nós temos como mulher, sim, posicionamento, liberdade, eh, temos muitas situações ainda assim para avançar, para melhorar, mas de forma alguma podemos comparar o que eram as gerações passadas, as condições em que as mulheres viviam há algumas poucas décadas atrás. Eu como mulher não me sinto de maneira alguma oprimida ou sufocada pelo patriarcado machista, não vejo dessa forma, pelo menos nunca vivenciei essa experiência. Sim, vemos a questão de violência contra a mulher, aumento de feminicídio, mas acredito que avançamos e muito, temos muita voz, muita liberdade e muita lacração no meio de tudo isso, com uma necessidade extrema, né, de autoafirmação por parte de algumas mulheres, infelizmente, que a mim não representam, e necessidade urgente de lacração, de ativismo, de uma situação de direitos iguais que aos quais eu desfruto de privilégios como mulher. E sim, existem, né, características e situações que são para os homens e situações características que são para as mulheres. Então, realmente não vejo dentro da minha casa, não vejo, nunca vi dentro da minha rotina, até mesmo profissional, nenhum patriarcado machista me oprimindo ou me pressionando. Mas a situação aqui, dei uma contextualizada para a gente falar um pouquinho sobre essa redução da natalidade, essa redução no desejo, na, eh, no aceite de ter filhos, das mulheres, né, de hoje, dessa geração de agora, que estão esperando um pouco mais para ter filhos, ou muitas, como eu disse, optam por realmente não ter filhos. E tudo isso é uma mudança social bem interessante da gente analisar, da gente pensar, refletir um pouco quanto a sociedade mudou, o quanto a sociedade ela vai se reestruturando e o ser humano vai se adaptando e descobrindo novos caminhos, mas a situação é que, sim, é bom planejamento familiar, é muito importante, e sempre lembrando que a decisão, né, o ponto aqui focal que eu quero trazer é: a decisão de ter ou de não ter cabe à
cada mulher, cada família, cada indivíduo, isso é particular, é único, delicado, e precisamos ter essa consciência de que a feminilidade, ela de forma alguma está ligada a uma maternidade. A questão da mulher ser mulher, a validação da mulher de forma alguma está ligada ao desempenho de uma maternidade. Muitas pessoas, realmente muitas mulheres optam por não ter filhos, muitos homens também, né, desejam não ter filhos, não tornarem-se responsáveis por um ser, por alguém, por não formar alguém, e isso diz respeito a essas pessoas. E da mesma forma, muitas famílias, muitas mulheres desejam ter muitos filhos, ter uma família grande, e da mesma forma isso diz respeito a essas pessoas. A questão do coletivo, ela sempre se apresenta com diversidade, com sim muitas e muitas multi-opiniões, pontos de vista, interpretações do que é o mundo, do que é a vida no coletivo. O grupo sempre, nunca, na verdade, ele vai ser constante, ele vai ser parcial. Então, tem sim muitas e muitas pessoas que são muito felizes sem terem filhos, e tem muitas e muitas pessoas que são felizes também tendo filhos, muitos filhos, um filho apenas. Isso é, como eu disse, individual. Quando a gente para pensar, né, o quanto mudou tudo, principalmente em relação à mentalidade das mulheres, que hoje já não são mais vistas e não se enxergam apenas como genitoras, esposas, parte integral e fundamental da estruturação e organização de um lar, das tarefas domésticas. A gente vê o quanto isso mudou, o quanto é interessante todo esse movimento da humanidade. Mas isso também não significa que eu, por exemplo, por não ter filhos, não significa que eu tenha que fazer também um ativismo, uma militância contra a maternidade, né? Que eu tenha que aderir a um movimento, né, Free Childs, que não é para incentivar ninguém a desenvolver a maternidade, não devo incentivar ninguém a ter filhos, porque realmente são muitas questões. Eu não tenho filhos, mas o fato de eu não ter filhos não significa que eu não pense, que a gente não planeje e a gente não analise, não faça esse exercício do planejamento familiar, né, que a gente não tenha ao longo dos anos e das décadas analisado, pontuado algumas situações, porque tudo precisa ser sim pensado, analisado, para que não seja depois uma surpresa de que eu não sabia que era assim, eu nunca imaginei que teria esse desafio. Não também aguardar um momento propício, perfeito e conciso e ideal para que se aumente a família, porque na verdade a gente está sempre num movimento, então nunca as coisas estarão totalmente sob nosso controle e totalmente alinhadas como a gente deseja. Se a gente for esperar por esse momento ideal, se a gente idealizar demais uma fase da vida da gente para ter filhos, para aumentar a família, isso nunca vai acontecer. Sempre a gente vai desejar algo, os nossos olhos nunca estão satisfeitos. Sempre estaremos em busca de algo a mais. Mas o que eu quero deixar aqui é a questão de respeitarmos as decisões, respeitarmos a individualidade do ser, a individualidade da mulher. Existem muitas formas de maternidade, existem muitas maneiras de maternar, existem muitas maneiras de influenciar, ensinar, orientar e educar. A representação da maternidade ou da paternidade, ela pode se apresentar desde um tio, uma tia, um irmão, uma irmã mais velha, muitas e muitas outras maneiras de exercer a maternidade ou paternidade. Precisamos também, como mulheres, respeitar, né, como eu falei, as particularidades, o tempo de cada mulher. Eu já ouvi muito, muito ao longo do tempo de pessoas que se tornavam mães, principalmente, muito mesmo, quando tu vai ter filho, agora tá na tua vez. Precisa sim ter, tu vai descobrir o que é isso, acho que quem não tem filho ouve muito. Tu vai descobrir o amor verdadeiro quando te tornar mãe. Eu não duvido de forma alguma do amor maternal, eu não sou mãe, então eu não posso falar, né, baseado do lado de lá, porque eu ainda não tenho filhos, mas eu acredito que algumas expressões não são bem colocadas. Algumas expressões, não são de um tom agradável e compreensivo e acolhedor. Porque cada mulher, como eu disse, tem o seu motivo, cada mulher tem o seu momento, cada pessoa tem a sua realidade de vida e estrutura de lar, de família, então não necessariamente tu vais conhecer o amor verdadeiro quando chegar um filho na tua vida.
Então, as pessoas que decidiram por não ter filho nunca vão saber o que é realmente amar de verdade e desfrutar de um amor verdadeiro. Mas até ontem eu estava conversando com uma amiga sobre a maternidade e o quanto os pensamentos da gente vão mudando, quantos pensamentos nossos vão se reestruturando, amadurecendo, isso é muito legal também, né? Todo ser humano está sempre em constante evolução, só se não quiser evoluir. E a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre o tempo da maternidade, sobre algumas ideias minhas sobre maternidade, sobre o meu tempo, né? Eu estava ali conversando com ela, uma conversa bem livre, muito agradável. E é muito interessante quando a gente para pensar que a gente muda os pensamentos, muda os objetivos, né? Aquilo que a gente desejava um ano atrás, né? Aquelas ideias que tínhamos, aqueles planos que tínhamos há um ano atrás, muitas vezes eles se renovam, nós trocamos, alteramos os nossos objetivos e isso é muito bom, essa inconstância boa, né? Essa mudança de pensamento e evolução, como eu falei. Mas a gente estava falando muito sobre essa questão da maternidade e de uma maneira muito respeitosa, ela sempre, né, se posicionando. E eu acredito que a gente precisa, assim, respeitar, da mesma forma que eu, como não tenho filhos ainda, optei por não tê-los até hoje. eh, da mesma forma que eu gosto de ser, né, compreendida, respeitada, porque essas questões de, tu precisa ter sim, isso é muito invasivo, gente. Principalmente quando as tuas amigas se tornam mãe, começa, né, uma campanha pró-maternidade para a vida daquela amiga que não tem filho ainda. Isso é muito comum. E acredito que as pessoas não façam na má intenção, façam de uma maneira espontânea, porque estão vivenciando um momento muito nobre, muito feliz, muito diferente, inovador e contagiante, que querem que realmente aquela amiga que não tem experimente também. Mas a gente precisa entender que o tempo é de cada um, e da mesma forma eu também não posso de maneira alguma apontar ou querer então, direcionar a vida daquele que tem filho, por exemplo, tem 2 filhos, 3 filhos, tem uma família grande, começar a opinar, né, sem ser solicitada, de repente, me posicionar sobre a quantidade de filhos de determinada família, isso não diz respeito a mim. Eu acredito que essa questão da mulher, de ouvir muito essas frases, né, de tu não vais ser mãe, sabe, tem muitas maneiras de tu abordar uma pessoa, que uma mulher que ainda não é mãe, tem muitas formas, gentis, agradáveis. E realmente quando eu era mais jovem eu ouvia muito isso, era uma pressão, porque a maioria das minhas amigas já eram mães e elas, sim, faziam esses comentários, de que precisa, agora é o momento, quando que tu vais ter, principalmente quando eu comentava que o nosso desejo é adotar, mas tu precisa ter um teu, mas adotar também vai ser meu, então não vai ser emprestado, não vou pegar uma criança, um filho emprestado, um filho com escala para ser filho, né, em alguns dias da semana, em alguns períodos do ano, vai ser meu, né, adotado, gerado, vai ser meu. Então maternidade é isso, gente, maternidade que eu estou falando aqui, não como que é a maternidade lá, né, quando tiver a gestação, quando vem a criança, quando finalmente adota, como que é essa convivência, isso eu não posso falar porque eu não sou ainda mãe. Mas eu posso falar sobre a pré-maternidade, digamos assim, no bom sentido, de o quanto a gente precisa ter um olhar mais sensível e mais delicado, porque existem muitas formas de maternar, como eu falei antes, e existem muitos motivos pelos quais as pessoas adiam a maternidade, escolhem, como no meu caso, deixar para depois. Antes de eu chegar, quando eu tinha 20 anos, eu ouvia que quando eu tivesse 25, já estava um pouquinho atrasada. E assim, gratuitamente, as pessoas falavam, né? Muitas vezes sem serem solicitadas. Que é na curiosidade, às vezes na conversa está conhecendo alguém, ou a pessoa já te conhece, e como eu disse, chega na vida dela a maternidade, e a pessoa fala, nossa, 25 já tá uma idade, tu sabe, né, vai se aproximando dos 30, vai ficando mais difícil, mas ninguém me perguntava se eu estava interessada em gestar uma criança, né, e ninguém queria saber se eu queria ser mãe naquele momento. Mas já vinha aquela opinião, que é muito invasivo, né, aquela invasiva, e o comentário muito invasivo. Quando chegou aos 30, nossa, já tem 30 anos, Aldine. Agora de ficar bem mais difícil. Mas eu ficava pensando, mas eu nem tô planejando nenhuma gestação, nós não estamos. Quando chegou aos 35, daí tu já viu. Pronto. Não, nossa, tu sabe que é muito difícil, né? Já é uma gravidez, uma gestação que pode ser mais arriscada, complexa. 35 mais, então, vamos largar de mão, porque daí a mulher já
tá totalmente fora da jogada, não é mais produtiva para a sociedade. Não, né, gente, por favor, né? Ainda mais com os recursos que a gente tem hoje, enfim. Mudou muito, né? A nossa geração de avós com 37 anos, ela já estava encerrando já a carreira dela, essa é a verdade. Uma mulher há 40, 50 anos atrás, com 30 anos, já estava meio que, né? Pronto, acabou, agora é só esperar um pouquinho, porque já não tenho mais serventia na sociedade. Ninguém mais me reconhece como ser humano, como mulher, né? Até porque a expectativa de vida era menor, muitas outras situações, tá? Muitas outras condições mais difíceis, né? Não tinham os recursos, o conforto que tem hoje. Mas é muito estranho hoje, tu vê muito isso também até, né, de algumas, essa questão do etarismo, né? Algumas blogueiras ali, né, a gente fica olhando ali, que recebem comentários, assim, bem sem noção, totalmente desnecessários, né? Totalmente desnecessários mesmo, pra não falar outra coisa. Como se a partir dos 35 a mulher ou o homem, enfim, já deu pra ti, tchau, né? E a gente vê aí que sim, tem muitas mulheres que postergam a maternidade propositalmente, né, para se planejar, se organizar, se estruturar em vida, enfim, por vários motivos. E, como eu já falei aqui várias vezes, por vários motivos. E sim, é possível uma maternidade 30 mais, 35 mais, né? Cada situação é uma situação, cada vida é uma vida, cada escolha é uma escolha, cada mulher é uma mulher. E eu acredito que antes de eu chegar em uma mulher e falar, nossa, tu tem 30 anos, tu sabe que daí já é bem complexo pra engravidar, já tá um pouquinho atrasada, hein? Antes de eu chegar em uma mulher de 40 anos e falar, nossa, mas ainda tu não tem filho? Mas o que que aconteceu? Eu preciso pensar se isso é realmente necessário falar, se é de bom tom, se é elegante, e se aquela pessoa me deu essa liberdade pra chegar e fazer um comentário assim. Isso é algo que ao longo das décadas, né, eu fui ouvindo ao longo dos anos do nosso casamento, das nossas vivências como casal, nós íamos ouvindo, né? É muito bom, óbvio, a maternidade, é muito bom também curtir a vida sem a maternidade. Não estou aqui para falar vamos pontuar aqui o que tem de liberdade, o que tem de desafio, digamos assim. Não, isso aí é a realidade de cada um, é a realidade de cada um. Óbvio que é muito bom a liberdade, óbvio que é muito bom tu teres a tua rotina da maneira que tu deseja, sem horário. Óbvio que tu tem os teus horários, mas eu digo em relação a tu seres o adulto e, entre aspas, controlar quase tudo ali do teu dia. Claro que tem muitos ganhos, claro que a liberdade é algo que não tem preço, não há dinheiro que pague a liberdade de tu poderes acordar a hora que tu quer, de tu escolher o turno que tu quer no trabalho, de tu poder estudar, porque a gente sabe que a logística de maternidade e paternidade muda, né, quando é no lar, muda muito quando rola maternidade e paternidade, muda toda a estrutura logística, mas é óbvio que é maravilhoso ter crianças, é maravilhoso ter filhos, é maravilhoso tudo aquilo que tu escolhes para tua vida de uma forma consciente, planejada, com amor no teu coração para decidir ter ou não ter. Então, a questão toda é essa, é escolher com amor, com consciência, para que lá na frente não haja uma sobrecarga e aquela criança, aquele filho não se sinta muitas vezes um impasse, uma trave no desenvolvimento da vida daquela mulher em sequência. Então, quando a gente for escolher, quando a gente vai escolher, na verdade, algo, a gente escolhe sempre aquilo que a gente gosta, a gente se alegra com a escolha. Quanto mais, então, escolher ter filho, quanto mais, então, escolher aumentar e expandir a família, né? Então, precisa ser algo com muita alegria, com muita entrega, com muito entusiasmo e também com muita consciência de que aquele casal que escolheu não aumentar a família, escolheu porque precisa, enfim, várias questões. Tudo bem, é o tempo deles, é o momento deles, é a realidade deles. E colocar essa situação de que amor verdadeiro só acontece quando chega uma maternidade, colocar a situação para uma mulher de que tá muito tarde para ela, tá atrasada para se tornar mãe, isso é muito pesado, isso é muito cansativo. E de verdade, ninguém quer uma amiga assim para ficar conversando sobre tempo de gestar, sobre o porquê ainda tu não gestou, ou porquê que tu não, tu e teu marido, teu namorado, sei lá eu, né? Porquê que vocês como casal ainda não tiveram filhos? O que que tá acontecendo de errado? A verdade é que as pessoas podem escolher, e que bom que a gente hoje pode escolher. Já não somos mais a geração das nossas avós que precisavam, sim, né?
ficar em casa, não tinham até direito de voto, muito menos iam para uma universidade. A pau e corda, uma que outra conseguia uma formação, né? Então, a gente pode escolher, né, mulheres, a gente pode escolher. E a gente pode escolher, inclusive, não ser mulheres invasivas, mulheres sem noção nos comentários em relação àquelas que ainda não são mães. Vamos escolher ser agradáveis, acolhedoras. Vamos escolher ser conscientes nas nossas palavras e colocações diante das outras mulheres. Talvez muitas não possam ser mães e não querem falar sobre o assunto, é algo íntimo, muito particular e delicado para realmente estar falando. E talvez muitas realmente não quiseram ser mães porque não quiseram ser mães ainda, ou ainda, ou não vão ser porque não querem, porque o casal ou a mulher escolheu que não vai ser e pronto. De forma alguma a gente tem que militar para lá, militar para cá. A gente precisa respeitar as pessoas, tem a ver também com saúde mental. Então, é tão mais legal quando a gente consegue, né, ser livre, ser a gente mesma perante as nossas amigas, mamães ou não mamães, sem sentir uma pressão de que, opa, 2, 3 amigas ali já viraram mães, eu ainda não sou mãe, bah, eu já não tô me sentindo, né, nesse mundo, né, agora eu não sei para que lado que eu vou na conversa com elas, o que que a gente vai ter de ligação, de vínculo, de algo em comum para comentar. Vai ter a amizade de vocês e tá tudo certo, a gente quando gosta realmente de uma amizade, gosta realmente da companhia de uma pessoa, a gente continua sendo o que a gente é e ela sendo o que ela é e tá tudo certo. A questão é que é escolher com amor, né? Escolher com amor tudo que a gente vai fazer pra gente fazer bem feito. Quanto mais então colocar um ser humano no mundo, colocar mais um ser humano aí pra vir ao mundo. Precisa ser feito com muito amor, essa escolha, essa decisão, para que realmente, né, isso seja algo muito, muito feliz e muito especial, um momento muito feliz e especial e permanente, né, na vida daquela criança, daquele ser que está aí sob tua responsabilidade. Bom, gente, vão acompanhando os nossos conteúdos aí. Lembrando, toda quarta-feira, live sobre saúde mental. Vamos exercer uma boa saúde mental na nossa vida e vamos contribuir para que as pessoas ao nosso redor também tenham uma boa saúde mental. Não vamos ser pentelho nos comentários, desagradáveis nas colocações. Vamos ser empáticos, multi-olhar, multi-consciência, multi-sentimentos. E vamos propagar o que presta, né, gente? Porque chega de bet, chega de aposta, chega de dancinha sem relevância nenhuma. Quer dançar, vai dançar, o perfil é teu, né? O canal é teu, faça o que quiser. Mas vamos também produzir alguma coisa que seja legal, que seja relevante, divertido.